O maior entroncamento ferroviário do país se localizava em Campinas, São Paulo. Mas quais eram as ferrovias que passavam por ali? E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se você gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Nosso amigo inscrito Luiz Augusto perguntou quais eram as ferrovias que passavam pela cidade de Campinas, São Paulo e quais eram seus trajetos. No caso, eu acredito que você esteja falando quais eram os trajetos que as ferrovias faziam em suas linhas tronco, e não o trajeto que elas faziam dentro da cidade de Campinas, que daí eu não sei. De qualquer forma, Campinas foi o maior entroncamento ferroviário do país, sendo que, em sua fase áurea, no início dos anos 1960, 7 empresas ferroviárias atendiam a cidade. A primeira dessas empresas foi a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que inaugurou sua estação ferroviária no dia 11 de agosto de 1872. Aliás, a inauguração da estação ferroviária de Campinas significou a inauguração do primeiro trecho da ferrovia padrão, interligando Jundiaí até a cidade das Andorinhas. Em 3 de maio de 1875, a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro inaugura seu primeiro trecho entre a estação da Companhia Paulista e a estação de Jaguariúna, na época chamada Jaguari, sendo essa a segunda companhia ferroviária a atender Campinas, e a primeira a partir diretamente da cidade, sendo que, naquele ponto, a Companhia Paulista já estava estendendo seus trilhos em direção ao interior, para Limeira, Rio Claro e Descalvado. A terceira empresa, que foi fundada partindo da estação de Campinas, foi o ramal férreo Campineiro, que partia de uma estação própria, próximo da estação da Companhia Paulista, e após sucessivos prolongamentos alcançou o bairro de Cabras, ainda na cidade de Campinas. A inauguração dessa companhia se deu em 1893, e em 1917 ela foi transformada em uma linha de bondes municipal, tendo operado até por volta de 1960, quando já estava sendo administrada pela Sorocabana. A quarta empresa, que passou a atender Campinas, sendo que tinha o ponto inicial naquela cidade, foi a Companhia Carril Funilense, que depois teve seu nome trocado para Estrada de Ferro Funilense. No início ela partia da estação Guanabara, da Companhia Mogiana, tendo tido seu primeiro trecho inaugurado em 1899, e sua máxima extensão foi até a cidade de Pádua Sales. Em 1908, seu ponto inicial foi alterado para o Mercado Municipal de Campinas, embora os trens ainda passassem pela estação Guanabara da Mogiana. No início dos anos 1920, essa companhia passou a ser administrada pela Estrada de Ferro Sorocabana, e em 1924 foi unificada com aquela empresa, sendo que a Sorocabana foi realmente a quinta ferrovia a alcançar Campinas, justamente naquele ano de 1924. Na verdade, desde 1919, os trilhos da Sorocabana já alcançavam Campinas, mas ela não tinha uma estação própria na cidade, sendo que ela só se servia de sua linha para transporte de cargas vindas da Mogiana e da Paulista, embora o tráfego não fosse muito grande. Com a inauguração da estação Bonfim da Sorocabana em 15 de abril de 1924, não muito longe da estação da Companhia Paulista, aquela empresa começou também a atender passageiros, unificando sua linha com a da Mogiana e com a da Estrada de Ferro Funilense, que se tornou o ramal de Pádua Sales. Essas 5 companhias tinham estações em Campinas, mas elas não eram as únicas a atender a cidade, já que, por meio de tráfego mútuo, a Estrada de Ferro Araraquara e a Estrada de Ferro Santos Jundiaí também operavam naquela cidade. No caso da Santos Jundiaí,
Os serviços foram iniciados ainda na década de 1930, em uma parceria entre a, então, São Paulo Railway e a Companhia Paulista de Estradas de Ferro. E vocês podem assistir a história da São Paulo Railway clicando aqui neste card. Posteriormente, quando a São Paulo Railway foi estatizada, se tornando a Estrada de Ferro Santos Jundiaí, e depois a Rede Ferroviária Federal, os serviços de passageiros continuaram ligando São Paulo até Campinas, com paradas apenas em Jundiaí. Em alguns momentos, esses serviços chegaram até mesmo até Rio Claro e Araraquara, mas Campinas foi atendida pelos trens da SPR Santos Jundiaí Rede desde os anos 1930 até por volta de 1996, quando era já utilizada a litorina única. No caso da Estrada de Ferro Araraquara, ela foi a última a atender Campinas. Isso porque em 1954, essa empresa inaugurou seu primeiro trecho em bitola larga, sendo que anteriormente ela se utilizava de bitola métrica. Com a implantação da bitola larga, a Araraquarense adquiriu algumas locomotivas a vapor usadas, além de carros de passageiros de segunda mão da Santos Jundiaí, colocando um serviço de trem expresso noturno entre São Paulo e Araraquara, sendo que a única parada desse trem nesse trecho era em Campinas. Esse serviço durou até 1971, com a formação da FEPASA, quando Araraquara e Paulista foram unidas na mesma empresa. Vale recordar que desde 1967 a Paulista já administrava a Araraquarense. No entanto, ambas continuavam com CNPJ diferente. Das 5 linhas ferroviárias que partiam, chegavam ou passavam por Campinas, além das 2 ferrovias que atendiam indiretamente aquela cidade, hoje apenas a linha de bitola larga da antiga Companhia Paulista, administrada pela Rumo, ainda existe, sendo que, por ela, passam apenas trens de carga e de manutenção da MRS Logística, e alguns raros trens de manutenção da Rumo. Todas as outras linhas foram desativadas no decorrer das décadas de 60, 70 e 80, sendo que algumas foram substituídas por variantes na área externa da cidade, mais notadamente no bairro de Boa Vista. E essas eram as ferrovias que atendiam a cidade de Campinas. Muito obrigado pela sugestão de vídeo, Luiz. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecerem nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!